Olá, meus queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez diante de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos usando esse texto, este verso especialmente, para conhecer o coração de Deus, tentando aqui através da Bíblia mostrar como é o coração de Deus. A Bíblia Sagrada é, na verdade, uma receita de Deus, é uma carta de Deus, é a mensagem de Deus ao mundo. E esse texto não apenas ele é o coração da Bíblia, mas também ele mostra o coração de Deus. Deus aqui abre o seu coração e fala para nós tudo aquilo que existe no seu coração. A mensagem dele falada através da escrita da palavra dele. Eu quero, nesta mensagem, estar trazendo uma comparação muito simples para que você possa compreender a Bíblia Sagrada como a carta ou como a mensagem, como a receita de Deus a nós. Por exemplo, numa receita médica, nós temos ali duas coisas que são fundamentais. Nós temos a prescrição do medicamento a ser usado e temos também a autenticidade, que é a assinatura do médico validando aquela receita. Na Bíblia Sagrada, este livro que nós chamamos Bíblia, que significa uma biblioteca, aqui onde nós temos agrupados 66 livros, nós temos uma receita de Deus. Nesta receita de Deus, obviamente, nós temos também a prescrição do medicamento para a nossa alma, para o nosso espírito, e temos também a autenticidade de Deus, que é a sua assinatura. Toda a palavra que nós temos aqui escrita na Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Eu gostaria de estar lendo alguns textos que diz respeito a este assunto. Seria muito importante se você pudesse usar uma Bíblia, ou no mínimo, depois da mensagem, você pegar a Bíblia e estar examinando aqueles textos que aqui são citados na mensagem. Será de grande proveito para você, meu irmão, como crente, salvo em Cristo, para o seu crescimento espiritual, e para o amigo que porventura ainda não é um cristão, ainda não se converteu, não tomou uma decisão para Cristo, será muito proveitoso, porque isso te aproxima de Deus e te faz mais conhecedor desse livro que é tão importante, que é a receita de Deus para nós. Lembrando que uma receita, ela não se torna eficiente na nossa vida simplesmente por estar ali prescrito o medicamento e também a autenticidade do médico, ou seja, a assinatura do médico. Ela se torna eficiente na nossa vida quando se usa o medicamento ali prescrito e, sobretudo, observando o modo como o médico escreveu para se utilizar o medicamento. Assim também a palavra de Deus. É necessário que tomemos alguns cuidados quando estamos diante da palavra do Senhor, embora sendo uma prescrição ou uma receita, a mensagem de Deus para as nossas vidas, ela tem um modo como se usar. Eu gostaria de ler alguns textos, como eu disse, e seria proveitoso se você anotasse ou acompanhasse lendo na sua própria Bíblia. Isso será de grande proveito. Mas antes disto, eu gostaria de estar orando, pedindo a graça de Deus para aquilo que vamos fazer. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, estamos diante da Tua santa, bendita, poderosa e inerrante palavra. Por isso, Deus, nós pedimos que a Tua palavra, lida neste momento, pregada, possa falar ao nosso coração. Abençoa o meu irmão no crescimento espiritual, aquele que ainda não é um cristão, que o Senhor esteja trazendo a ele uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, mas, sobretudo, a Deus, uma palavra de transformação espiritual. Oramos com gratidão no nosso coração, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os textos que vamos ler, ou os textos que iremos ler, são tão simples que dispensa qualquer comentário. Eu disse que é necessário que se perceba a descrição de Deus na palavra e que observemos também a maneira como se usar o medicamento para a nossa alma, que é a palavra de Deus, da maneira correta.
Tiago escreveu um texto interessante. No capítulo 1, ele escreveu assim, versos 23 até o verso 25. Vou ler. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Observa que Tiago está falando aqui sobre o que está escrito, a pessoa que está lendo, a pessoa que está observando, mas também é necessário tomar os devidos cuidados para não se esquecer do modo como se utilizar esse medicamento, aqui simbolicamente falando, hipoteticamente falando, que é a palavra de Deus para a saúde da nossa alma, a salvação da nossa alma, a via pela qual se obtém a fé. João também escreveu no Apocalipse capítulo 1, versículo 3, o seguinte. Eu vou ler a partir do versículo 1, do 1 ao 3. Apocalipse capítulo 1, versos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou e as enviou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Agora ele vai prescrever o modo e a maneira como se utilizar essa palavra. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então percebe-se que nessa escrita, João está dando aqui uma dica como se ser abençoado, como se compreender, como se receber o resultado positivo dessa palavra, dessa receita de Deus, não apenas carregando a Bíblia, não apenas tendo-a em casa, ou numa estante, ou na mesa, ou no quarto de dormir, mas é necessário que nós a conheçamos, que nós o guardemos, que nós a pratiquemos, e assim seremos muito bem-aventurados. Quer dizer, seremos muito bem felizes. Um outro texto que eu gostaria de estar apresentando para você, que é o texto que revela a autenticidade de Deus na Bíblia Sagrada, escrita, é claro, por homens, porém homens santos da parte de Deus, está na primeira carta de Pedro, aliás, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Olha o que disse aqui o apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Ele diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Uma vez Deus moveu os homens para escrever a Bíblia. Agora ele nos ilumina através do mesmo Espírito para compreender aquilo que ele deixou escrito. Mas outro texto que é muito interessante conhecermos essa questão da receita de Deus como a palavra dele escrita é Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, vou estar lendo o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta, quer dizer, poderosa, preparadas para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Então percebe-se que nós temos diante de nós uma receita prescrita por Deus através de homens movidos pelo seu Espírito, e nós temos o mesmo Espírito que agora nos ilumina a entendermos pela inteligência espiritual como se usar esta receita. Um outro texto que é muito interessante se está lendo está no Velho Testamento.
quando Moisés, o servo de Deus, o grande legislador e o líder do povo Israel morreu, Deus levantou Josué, o seu servidor, para dirigir aquele povo e levar à terra prometida, por assim dizer, cumprindo o desejo e o trato que ele havia feito com aquele povo, de colocá-lo na terra prometida, a Canaã. E ele levanta Josué em lugar de Moisés e diz a Josué: olha, Josué, ninguém te poderá resistir. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde pisar a planta do teu pé, também eu te darei, tudo será teu. Os teus inimigos fugirão, todos eles não te resistirão, as portas se abrirão diante de ti, eu serei contigo. Esforça-te, tem bom ânimo. Aí ele leva a Josué a entender que uma das coisas prioritárias que ele tinha que fazer era usar a receita de Deus, a palavra dele escrita, e a maneira como se usar seria muito importante. Olha o que ele diz no versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás então bem-sucedido. O que ele dizia a Josué: se você usar o livro da lei, se você observar a prescrição como está, se você tomar o cuidado de fazer conforme está escrito, você vai chegar muito melhor do que quando você saiu. Você no final será muito melhor do que no começo. Geralmente é assim. Você começa a ler a Bíblia e você fica um pouco atrapalhado, você não compreende, você não entende, mas com a persistência de ler, o Espírito Santo vai te iluminando e aos poucos você vai compreendendo e, de repente, você está pregando a palavra de Deus para os outros também. Ensinando, foi assim comigo, foi assim com todos os pregadores da palavra do Senhor. Então nós estamos aqui diante de uma poderosa receita, com a sua prescrição, com a sua maneira como se utilizar esta receita. Eu ainda quero ler um outro texto que é muito importante para nós, que é Mateus capítulo 22, verso 29. Disse Jesus: vocês estão errados por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. O nosso grande erro, não conhecer a Bíblia e nem o poder de Deus. João capítulo 5, verso 39, ele vai dizer para nós o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mais uma vez ele está ensinando como manusear este livro, essa receita, e aplicá-la às nossas vidas. Ainda João capítulo 8, verso 32, ele vai dizer para nós o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. Verso 36, ele vai dizer: se o Filho, que é a verdade, libertar vocês, vocês verdadeiramente serão livres. Portanto, observa que a maneira como utilizamos a receita, o cuidado como usamos, aplicando à nossa vida diretamente, vai ser, então, o resultado positivo que teremos dessa palavra escrita. Ainda nós temos, quero terminar mostrando ainda para vocês, o resultado desta palavra, quando ela é utilizada da maneira extremamente correta, percebendo-se ali a prescrição, como Deus prescreveu o medicamento para a nossa alma e qual será o resultado, se usarmos da maneira correta, conforme ele nos ensinou. Vejamos Romanos capítulo 10, olha o que está escrito, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Ele vai dizer para nós o seguinte: porque diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Agora vem o verso 10, porque a Escritura diz, ou porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Verso 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora interessante o versículo 17 do capítulo 10. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra
de Deus. Portanto, você que está me ouvindo nesse momento, você é muito feliz, você é muito bem-aventurado, porque você está ouvindo, é uma das partes que está escrita na prescrição de Apocalipse capítulo 1. Bem-aventurado o que lê, mas também bem-aventurado o que ouve. Agora é necessário que guarde aquilo que foi escrito, porque através disto, ou pregado, porque através daí vem a fé salvadora, que é um dom da graça de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, eu quero ler Romanos capítulo 15, versículo 4, mostrando mais uma vez o resultado da palavra de Deus escrita. Ele diz, porque tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, a mensagem de Deus escrita é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de conforto, uma mensagem de paz, mas sobretudo uma mensagem que transporta para o outro lado da vida com muita esperança e com muita paz. Mais uma vez estamos diante de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo está na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sobretudo, tudo para a nossa vida. Espero que eu tenha podido te ajudar nesse sentido, que você possa sentir a vontade e o ânimo de estar usando, lendo, estudando a palavra de Deus, a receita de Deus, a mensagem de Deus para todos nós. Muito obrigado, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.